Revelado, como uma crítica familiar transformou minha loja em um sucesso incrível de 1 milhão. Lucas olhava para as prateleiras quase vazias da loja, a luz da tarde entrando pela vitrine como se quisesse iluminar não só as roupas, mas também seu coração angustiado. A loja, que havia sido um orgulho para seu pai, o seu João, agora parecia uma sombra do que um dia foi. Você precisa se esforçar mais, Lucas. As palavras de Dona Marisa ressoavam em sua cabeça como um eco implacável e imutável. A pressão era intensa, como se ele carregasse o peso do legado de gerações. Em meio ao agito do Jardim São Luís, Lucas vivia o dilema de querer ser ele mesmo, mas sentindo-se preso, sufocado por expectativas que pareciam tão pesadas quanto as garras de um leão. Ele sonhava em inovar, em trazer algo novo, algo que pudesse fazer sua loja brilhar de novo, mas cada tentativa esbarrava na inércia da crítica da mãe, que não perdia uma oportunidade de compará-lo ao seu pai. Seus planos são apenas sonhos, dizia Dona Marisa, com uma firmeza que atravessava o peito do jovem. Certa vez, após um dia frustrante, ele decidiu que não poderia mais deixar o medo dominar sua vida. Eu vou fazer diferente, pensou, enquanto olhava a calçada movimentada. Com uma faísca de coragem nas veias, ele se lembrou das reuniões comunitárias, dos talentos incríveis que havia na sua periferia. E se eu trouxesse a cultura local para dentro da loja? A ideia surgiu como uma lâmpada acesa em sua mente. Ele começou a convidar artistas e músicos do bairro para exibir seus trabalhos na loja, transformando o espaço em um verdadeiro ponto de convergência cultural. Eis que, de repente, o que era apenas uma loja se transformou em um lar. As roupas ganhavam novo significado ao lado da música contagiante, e os vizinhos começaram a entrar, atraídos pela energia vibrante que emanava dali. O primeiro sorriso de um cliente, a primeira palavra de admiração, foram como bálsamo em sua alma. O sentimento de pertencimento ressurgiu, a loja começava a tomar vida. Mas então, a sombra de uma grande rede de lojas se aproximava, com planos de abrir uma filial tão perto que faria sua loja parecer pequena demais para sobreviver. O pânico se instalou. Lucas sentiu seu coração acelerar, e uma angustiante pressão tomou conta de seu peito. Como posso competir com um gigante? Pensou, enquanto o apoio da comunidade começava a fluir em sua direção, mas mesmo assim, a responsabilidade de manter a história de sua família viva pesava sobre ele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O evento que Lucas organizou, um verdadeiro grito de união, atraiu vizinhos, amigos e até desconhecidos. Diante da multidão, suas mãos tremiam ao microfone. Quando as primeiras palavras saíram de sua boca, o silêncio caiu como um manto. O que realmente significa sucesso para nós? É o dinheiro ou é o amor que investimos em nossa história? O impacto foi avassalador. Aquela pergunta ecoou, balançando corações, fazendo todos refletirem sobre suas próprias lutas. E enquanto o olhar de Lucas encontrava os rostos da comunidade, uma centelha de esperança nascia. Mas será que essa força coletiva seria suficiente para resistir ao gigante que se aproximava? A música pulsava pelas paredes da loja, ressoando em cada canto como um lembrete de que, em meio à tormenta, havia alegria e união. Lucas olhava para a multidão reunida, e o calor das vozes era uma injeção de ânimo que o fazia acreditar que não estava sozinho naquela luta. As conversas animadas, os sorrisos e os abraços carregavam uma energia contagiante que fazia o coração dele bater mais forte. Ele decidiu, naquele momento, que não iria se deixar abater pelo medo. Queria que cada pessoa ali presente sentisse a força e a resiliência da comunidade. Eram eles que o apoiavam, que o impulsionavam a seguir em frente. Com a voz entrecortada por emoções, Lucas pediu ajuda. Precisamos nos unir. Se nós, aqui do Jardim São Luís, mostrarmos nossa força, não há gigante que possa nos derrubar. Um murmúrio de concordância se espalhou pela plateia. Acompanharam suas palavras com aplausos e gritos de incentivo. Aquela conexão profunda entre ele e os moradores ecoava como um grito de guerra. Mas, no fundo, Lucas lutava consigo mesmo. Ele sabia que havia uma batalha maior se aproximando. A imagem da rede de lojas, com suas prateleiras repletas e publicidade massiva, ameaçava devorá-lo.
O que Lucas não previra era a quantidade de apoiadores que, encantados pela nova atmosfera da loja, começariam a se engajar ainda mais. As redes sociais começaram a ferver com o nome A Loja do Lucas. Postagens de clientes felizes, artistas locais e até mensagens de pessoas que não conheciam pessoalmente mostravam que sua loja era mais do que um comércio. Era um símbolo de resistência, um reflexo da cultura de um povo. Se a competição estava chegando, a força que surgia através da comunidade seria o seu trunfo. Naquela noite, Lucas saiu da loja com um novo plano em mente. A arte, a música e a moda deveriam se unir mais do que nunca. Ele faria um desfile de moda, não apenas com suas roupas, mas integrando peças criadas por estilistas locais, mesclando a cultura vibrante do bairro à sua marca. O evento poderia ser algo grandioso, uma celebração que não apenas mostraria a beleza da moda, mas também a força do Jardim São Luís. Quanto mais pensava na ideia, mais sua determinação crescia. Uma mistura de ansiedade e empolgação tomava conta de seu peito. No entanto, havia um desafio. Para garantir que tudo saia conforme planejado, ele precisaria de colaboradores, de recursos e, principalmente, de apoio da comunidade. Lucas começou a fazer contatos e a visitar vizinhos. Para sua surpresa, muitos se mostraram dispostos a ajudar. Um costureiro que tinha uma loja à frente ofereceu suas habilidades, uma artista plástica se prontificou a criar cenas para o desfile. A sensação de pertencimento crescia, e ele sentia que estava no caminho certo. Nos dias seguintes, a loja se encheu de vida. Roupas estavam sendo escolhidas, tecidos espalhados pelas mesas e risadas envolviam o ambiente. Mas, em meio à alegria, ainda havia o pensamento daquela rede de lojas, uma sombra que não se dissipava. Lucas precisaria explorar todas as oportunidades que encontrasse. E, em uma dessas reuniões, um desconhecido se apresentou. Oi, meu nome é Felipe. Sou promoter e tenho uma ideia que pode ajudar sua loja a brilhar. Posso me juntar a vocês? A curiosidade tomou conta de Lucas. O que ele tem a oferecer? Seria isso o que falta para conectar nossa luta a uma visibilidade ainda maior? A insegurança ainda pairava no ar, mas a chama da esperança tinha se aceso. Seria essa a ajuda que ele estava esperando? E, ao mesmo tempo, o que Felipe esconderia por trás de suas intenções? Lucas não sabia se devia confiar em Felipe, mas uma parte dele estava tão cansada de lutar sozinha que a ideia de ter alguém experiente ao seu lado era sedutora. O sorriso confiante de Felipe e a energia contagiante que ele trazia deixaram Lucas intrigado. Havia algo ali que parecia promissor, mas a desconfiança ainda pairava como uma nuvem pesada. Nos dias que se seguiram, a loja ficou mais movimentada. As conversas e a harmonia entre os vizinhos se tornaram comuns, enquanto as ideias do desfile tomavam forma. Lucas se reunia com a comunidade, discutindo como poderiam celebrar a cultura local com a moda e a arte. Era um momento de transformação, mas ele sentia que, para o sucesso verdadeiro, precisaria de algo mais. Imerso em seus pensamentos, Lucas decidiu que precisava conhecer melhor Felipe antes de se comprometer. Marcaram um encontro em um café próximo. Assim que se sentaram, Felipe imediatamente começou a falar sobre suas experiências em organizar eventos, mencionando desfiles de moda e festas de rua que se tornaram verdadeiras explosões de sucesso. Lucas escutava impressionado, mas uma voz interna o alertava para não se deixar enganar. Você falou que pode ajudar a loja a brilhar. Como? Lucas questionou, tentando não deixar transparecer a insegurança em sua voz. Felipe cruzou os braços, um olhar firme no rosto. Você precisa de visibilidade. As redes sociais vão bombar, mas só se você tiver a estratégia certa. Aqui no Jardim São Luís, as pessoas se importam com o que é local, com o que tem significado. Vamos fazer uma campanha que mostre que a loja é um reflexo da comunidade. Vamos trazer influencers conhecidos para ajudar a divulgar. Mas e se isso não funcionar? E se todo esse esforço não for o que a comunidade realmente precisa? Lucas respondeu, angustiado. Felipe inclinou-se para a frente, seu olhar penetrante. Às vezes, você tem que arriscar. É como numa passarela. Você dá um passo de cada vez, e se errar, aprende com isso. O que não pode fazer é ficar parado. Se a luta for por amor à sua loja, por sua comunidade, isso já vale a pena. Aquelas palavras ressoaram dentro de Lucas. Ele sentiu um impulso, uma fração de esperança, mas a dúvida ainda não o deixava em paz. Ele já havia investido tanto, e a possibilidade de um fracasso o aterrorizava. No dia seguinte, a loja mais uma vez estava cheia de risos e vozes animadas. No entanto, a presença de Felipe não saía da mente de Lucas.
Ele viu as crianças brincando na calçada em frente à loja, os vendedores locais trocando ideias e seu coração se apertou. Este é meu mundo, pensou. Eu tenho que tentar. Foi nesse momento que, em meio à quietude momentânea, uma ideia emergiu. Se o desfile fosse não só uma exibição, mas uma celebração da história do Jardim São Luís, poderia incluir não apenas moda, mas também música e dança, todos unidos em uma única grande festa. Lucas se levantou e foi até as mesas onde sua equipe estava trabalhando. Vamos incluir artistas locais. E pensar em algo que conecte nosso passado com o presente. Um desfile que não só apresente moda, mas que se torne um grito de resistência nossa. Mas, de repente, uma mensagem no celular de Lucas interrompeu seus planos. Era uma notificação de uma famosa rede de lojas anunciando a grande abertura de uma filial ali no bairro. A adrenalina subiu. A sombra da competição agora parecia mais concreta. É agora ou nunca, pensou Lucas, enquanto um frio na barriga o envolvia. Ele olhou nos olhos dos amigos e vizinhos ao seu redor. Podiam sentir a tensão no ar. Era um momento decisivo. E entre a esperança e o medo, uma pergunta ficou girando em sua mente. Seria ele capaz de unir todos eles em uma batalha que poderia mudar o destino de todos? Ele respirou fundo, sabendo que uma escolha precisava ser feita. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O dia seguinte chegou trazendo uma mistura de ansiedade e determinação. Lucas chegou à loja mais cedo que o habitual, o aroma do café fresco invadindo o ar, mas ele mal conseguia saborear. A abertura da nova loja era uma ameaça que não conseguia ignorar. No entanto, nesse caos de sentimentos, havia algo novo, um espírito de luta. Enquanto os primeiros clientes da manhã entravam, Lucas organizou uma reunião imediata com sua equipe. Ele queria que todos estivessem na mesma sintonia, prontos para o que estava por vir. Pessoal, precisamos nos unir mais do que nunca. Ontem, uma nova loja anunciou a abertura aqui, e precisamos provar que a nossa loja é mais do que um simples ponto de venda. Nós somos parte desta comunidade, disse ele, a voz firme, com cada palavra pesando com significado. As expressões no rosto de sua equipe eram mistas, mas havia uma crescente determinação nos olhos deles. Vamos mostrar a eles quem somos, exclamou Ana, a mais jovem do grupo, enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso nervoso, mas encorajador. Lucas sentiu seu peito encher de orgulho. Exatamente. Precisamos planejar o desfile com urgência, mas não queremos apenas um desfile focado em mudar nossa imagem. Queremos celebrar nossa cultura, nossos artistas. Um dia para o Jardim São Luís brilhar. A equipe se empolgou com a ideia, e logo começavam a discutir nomes de músicos locais que poderiam se apresentar e artistas de rua que poderiam dar vida à festa. Cada um compartilhava suas ideias, e pouco a pouco, aquela sala que antes parecia carregada se iluminava com uma energia contagiante. No entanto, enquanto a equipe se animava com os preparativos, uma dúvida persistente ainda atormentava Lucas. Ele não conseguia afastar o pensamento de Felipe. Precisava de alguém que o auxiliasse nessa jornada. Esse desfile será um grande teste, e se não for bem-sucedido, eu não sei o que fazer, murmurou para si mesmo. Nesse momento, a campainha da loja soou, e Lucas virou-se para ver Felipe entrando, radiante. Oi, equipe. Estou aqui para ajudar. Vi a animação por meio das redes sociais e não poderia ficar de fora, ele disse, com um sorriso largo. Lucas hesitou, mas não teve tempo para pensar. Felipe, você chegou na hora certa. Precisamos de você. Estamos organizando o desfile e seria ótimo ter sua expertise para garantir que tudo saia perfeito. Felipe assentiu, a confiança em seu olhar. Vamos transformá-lo em um evento épico. Podemos trabalhar juntos em cada detalhe. Não se preocupe. Mas no fundo, Lucas ainda tinha um pé atrás. Ele olhou pela janela da loja e viu os operários da nova filial instalando as placas brilhantes, um lembrete constante de que a luta seria muito maior do que o esperado. Antes que comecemos, preciso resolver o que acontece com nossa identidade. O desfile não é só sobre moda e arte, é sobre quem somos. Precisamos contar uma história que ressoe com nosso povo, Lucas disse, olhando nos olhos de Felipe. Felipe Sorieux, convicto. Exatamente. Vamos priorizar a essência do Jardim São Luís. Vamos fazer as pessoas sentirem orgulho de serem parte disso. E assim, os planos começaram a se desenhar. Lucas sentiu a energia infundida na sala, mas ainda havia dúvidas, até onde essa conexão poderia levá-los. Poderiam se unir o suficiente para resistir à concorrência avassaladora? Só o tempo diria. Naquele momento,
Lucas decidiu não deixar a incerteza dominá-lo. Ele olhou pela janela novamente, sentindo a brisa fresca no rosto. Tinha uma ideia e um impulso renovado. Mas ainda havia um detalhe que ele não compartilhara com a equipe, uma crítica dura que ouvirá sobre a loja e que ecoava em sua mente. Poderia essa crítica ser o empurrão que precisavam? O pensamento pairava. O que realmente significava ser parte de uma comunidade, e como isso poderia se transformar no diferencial que tanto precisavam? Era uma questão que precisava ser respondida, e a resposta poderia mudá-lo tudo. O clima na loja estava eletrizante. Lucas sentiu que a onda de motivação que havia surgido com a chegada de Felipe precisava ser canalizada. Naquele momento, ele decidiu que era hora de enfrentar não apenas a concorrência externa, mas também seus próprios medos. Ele se virou para sua equipe, que ainda pulsava com ideias e entusiasmo. Temos que agir rápido. Vamos criar uma lista do que representamos. Qual é a nossa essência? O que queremos que as pessoas sintam quando entrarem aqui? As cabeças começaram a balançar, e a sala mergulhou em um brainstorming fervoroso. Cultura, comunidade, saudade, tradição. Cada palavra soltada era como um pedaço de uma colcha ancestral sendo costurada com amor e histórias. Ana, com os olhos brilhando, sugeriu: e que tal cada um de nós trazer uma história pessoal da nossa relação com o Jardim São Luís? Isso poderia humanizar a nossa marca. Lucas foi tomado por aquela ideia. O desfile não poderia ser apenas uma comemoração estética, mas sim um tributo às raízes deles. Sim, vamos contar a nossa história, ele afirmou, sua voz ecoando com certeza. A diversidade e a autenticidade que temos aqui é única. Vamos abraçar tudo isso. As horas passaram rapidamente enquanto a equipe se dividia em grupos, um cuidaria da logística, enquanto o outro se concentraria nas alianças com artistas locais. Lucas sentia que estavam cada vez mais próximos do que precisavam. Mas no fundo, a crítica que mais o preocupava não saía da sua cabeça. Era uma frase dura de um cliente antigo que dissera que a loja havia perdido sua essência, que estava mais voltada para o lucro do que para a comunidade. Aquelas palavras o feriram e, estranhamente, agora pareciam um sinal. Enquanto estavam imersos nas discussões, Lucas decidiu que precisava usar aquela crítica como combustível, um lembrete poderoso do que não queriam ser. Se vamos fazer isso, não será só para mostrar que somos melhores que a nova loja. Nossa intenção é resgatar o que nos fez ser amados por aqui. Ele desabafou, e todos concordaram com entusiasmo. Os dias seguintes foram frenéticos, revigorantes e também desgastantes. O desfile virou um projeto que tomava conta de tudo. Lucas e sua equipe visitaram os becos coloridos do bairro, conversaram com moradores e artistas, coletando histórias que seriam transformadas em uma narrativa única. As vozes de cada um ecoavam, criavam vida e cresciam em força. Finalmente, começavam a perceber que o desfile não era apenas um evento de um dia. Era a celebração de toda uma vida no Jardim São Luís. Com um mês se aproximando do grande dia, algo inesperado começou a acontecer. Clientes antigos, que haviam se afastado, começaram a voltar. Sua loja, agora cheia de vida e fala sobre suas histórias, atraía mais atenção do que antes. Os rostos familiares e as mãos que outrora ajudaram a construir a reputação da loja estavam presentes novamente. Lucas sentia que o vento estava mudando. Ele mal podia conter a alegria, mas a dúvida persistia, e se isso não fosse o suficiente? Então, em um fim de tarde ensolarado, quando a loja estava quase vazia, Felipe se aproximou. Lucas, temos que conversar sobre algo importante, ele disse, com um tom sério que fez o coração de Lucas acelerar. Ouvi algumas coisas sobre a nova loja. Informações que podem mudar tudo. E a verdade é que precisamos estar preparados. Atenção Cressu. A pressão externa que sempre esteve ali parecia agora muito real. O que Felipe tinha a revelar poderia ser a chave para enfrentar a concorrência ou o início da queda. As palavras dele pairavam no ar, e Lucas percebeu que essa poderia ser a virada que iria determinar o destino da loja. O que você sabe? Ele questionou, prendendo a respiração. A resposta que estava por vir poderia mudar tudo. Felipe respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma corrida. Lucas sentiu o coração acelerar. A adrenalina corria por suas veias enquanto esperava a revelação. A nova loja está se preparando para fazer um evento parecido com o nosso. Eles têm uma equipe de marketing forte e um artista famoso se apresentando. Sei que, com a animação que a gente tem gerado, isso pode parecer uma competição justa, mas ela vai impactar muito a nossa visibilidade.
O problema é que as pessoas podem se dispersar e acabar escolhendo o que é mais chamativo. As palavras cortavam o ar como uma faca. A alegria que Lucas sentia pelas conexões antigas que estavam voltando podia rapidamente se transformar em uma sombra se não fossem rápidos. Precisamos agir rápido, ele disse, sua voz misturando determinação com medo. Não podemos deixar que isso ofusque nossa prenda. O desfile tem que ser grandioso. Felipe assentiu, a expressão dele misturando preocupação e coragem. Precisamos de mais histórias, mais emoção. Mas, Lucas, não se esqueça de que um bom desfile também precisa de um bom planejamento e marketing. Lucas sentiu uma pontada na consciência. Ele sabia que havia descido a ladeira do planejamento em algum momento. Desde que começaram a focar nas histórias, a equipe havia se envolvido tanto no coração do projeto que, sem perceber, estavam deixando de lado alguns aspectos práticos. Certo, vamos atingir o equilíbrio entre contar histórias e fazer isso de maneira brilhante. Com isso, juntos, começaram a rascunhar um plano. Enquanto escreviam, a energia tornou-se contagiante novamente. Ideias foram trocadas, estratégias para divulgar o evento surgiram. Decidiram fazer mini-vídeos das histórias que coletaram, uns depoimentos de clientes antigos, algo que impulsionasse a nostalgia e convidasse novamente as pessoas a se reunirem. Mas, mesmo em meio à correria de criação, uma preocupação mais profunda aperreava Lucas. Ao pensar nos desafios que estavam vindo pela frente, ele não pôde deixar de se perguntar: e se tudo isso não fosse suficiente? E se a crítica que o havia ferido originalmente voltasse a atormentar sua mente? Os dias foram se passando, e enquanto a data do desfile se aproximava, o nervosismo aumentava. Eles passaram a organizar ensaios abertos na loja, convidando a comunidade a vir e sentir a energia. Os rostos que outrora se desvaneceram estavam agora muito próximos, eles estavam ali, transmitindo apoio, mesmo que o desastre os rondasse. A força parecia suficiente para atravessar os desafios, mas a verdade era que, no fundo, Lucas se lembrava da crítica. Finalmente, na manhã do desfile, a cidade pulsava com expectativa. Banners coloridos estavam expostos, a loja estava repleta, e a vibração no ar era quase mágica. Lucas observava tudo com um sorriso no rosto, mas havia uma inquietação no seu peito que não o deixava em paz. O desfile começou, e a multidão se aglomerou, dançando com as histórias que Lucas e sua equipe trouxeram à vida. A música ecoava, e as vozes gritavam de felicidade, mas ele não conseguia se distrair do pensamento, e se a nova loja estivesse mesmo um passo à frente? Quando, de repente, um conhecido do outro lado da rua gritou seu nome. Antes que Lucas pudesse responder, a figura desapareceu na multidão, deixando uma sensação de mistério. Ele nunca se tinha preocupado tanto, e aquelas palavras ecoaram em sua mente como um choque elétrico. E se alguém estiver prestes a vir e mudar tudo novamente? O coração dele disparou. O que mais poderia acontecer naquele dia que deveria ser de celebração? As perguntas giravam, e ele se perguntou: estaria mesmo pronto para tudo que estava por vir? Lucas sentia o corpo tremer enquanto observava a multidão e o desfile se desenrolar. O sol brilhava alto, iluminando os sorrisos e os rostos alegres, mas o seu coração estava em uma batalha interna. Aquela festa, que deveria ser puro entusiasmo, era apenas um campo de guerra em sua mente. Ele queria acreditar que tudo daria certo, mas os ecos da crítica ainda soavam altos. Felipe se aproximou, acompanhado pelo sorriso que sempre trazia. Está tudo ótimo, Lucas. A energia aqui é incrível. Ele gesticulou, apontando para um pequeno grupo de pessoas que se reuniam em frente à loja, interessados nas histórias que havia ali. Sim, mas e se não for o bastante? Lucas respondeu, o tom de sua voz transparecendo a pressa de sua ansiedade. E se as pessoas se distraírem com a nova loja e a gente perder tudo isso? Ele olhou ao redor, seus olhos procurando respostas em rostos desconhecidos. Felipe fez uma pausa, pensativo. Primeiro, respirou fundo, depois respondeu com firmeza. Aquilo que criamos vai além de marketing, Lucas. É sobre conexão. As pessoas podem ser atraídas pelo que brilha, mas elas ficam por causa das histórias que falamos. Olha ao seu redor. Ele fez um gesto amplo, abrangendo a multidão que cantava e dançava. Essas pessoas vieram atrás de memórias, de união. As palavras de Felipe ressoaram em Lucas como uma melodia familiar e reconfortante. Ele se lembrou de todos os depoimentos que gravaram, de como cada história tinha um poder único. Olhando para aqueles rostos, sentiu um misto de esperança e receio. E se ele estivesse errado sobre sua própria capacidade de resgatar aquele amor pelo que tinham construído? Enquanto as apresentações continuavam,
algo chamou a atenção de Lucas. Uma figura conhecida estava caminhando em sua direção. Era Carla, uma cliente de longa data e sua confidente durante os piores e melhores momentos da loja. Lucas sempre percebeu nela a força que ele desejava ter. Ao aproximar-se, ele notou que ela estava visivelmente emocionada. Lucas. Ela o chamava com uma intensidade que o despertou. Você não vai acreditar. Seus olhos brilhavam, quase saltando do rosto. Eu mal conseguia acreditar que estava aqui hoje. A energia, a união é como se tudo agora fizesse sentido. Carla. Você veio. Lucas respondeu, um alívio controlando seus pensamentos. Estamos tão felizes que está aqui. Eu não poderia perder por nada, mas mais do que isso tem algo que eu gostaria de te contar. O jeito dela ficou mais sério, e a energia que antes era brilhante começou a se tornar um campo minado de expectativa. O sorriso de Carla cedeu um espaço para uma expressão de preocupação. Sobre a nova loja, eu ouvi que eles não têm boas intenções. Parece que querem desestabilizar seu desfile. Aquilo atingiu Lucas como um balde de água fria. A confiança que começava a floresta foi subitamente enraizada em incertezas. Como assim? Ele mal conseguiu formular as perguntas que surgiam em sua mente. A ansiedade voltou, e sua respiração ficou entrecortada. Tem algo de muito pessoal envolvido, você precisa saber. O olhar de Carla era sério, e ao mesmo tempo, apressado. Parece que eles têm um plano para te desbancar. E você pode ser o foco de tudo isso. Lucas se sentiu tonto. Seria esse o momento que poderia mudar tudo? Entre o auge da celebração e o medo do fracasso, o que ele realmente estava disposto a fazer para proteger o que tanto amava? Os sinos do desfile ecoavam, mas seu mundo agora parecia parar. Ele precisava de uma resposta imediata. O que faremos? A questão saía de seus lábios quase em um sussurro, repleta de urgência. E antes que ela pudesse responder, algo mais começou a acontecer na multidão. Uma agitação crescente, murmúrios se transformando em gritos. Lucas olhou em volta e o que viu fez seu coração disparar de novo. Um grupo de pessoas estava se aproximando, e seus rostos eram indícios de que não estavam ali apenas para celebrar. Eles tinham um propósito. E talvez não fosse nada bom. O que seria daquela noite? As perguntas se acumulavam, e a única certeza que Lucas tinha era que tudo estava prestes a mudar de novo. O pânico tomou conta de Lucas ao ver o grupo avançando. Os rostos que ele avistou eram conhecidos por ele, mas a expressão que traziam não era de celebração. Eram figuras que ele esperava ver longe, distante das suas histórias, distantes de sua luta e de seu sonho. Quem são eles? Lucas sussurrou para Carla, buscando uma resposta que pudesse acalmá-lo. São pessoas que não enxergam o que temos aqui. Pelo que ouvi, existe uma proposta sendo feita a eles, uma troca. Eles querem que participe e precisam de um espetáculo, respondeu Carla, os olhos arregalados, transmitindo não só medo, mas determinação. Eles querem usar a negatividade para minar seu desfile e favorecer a nova loja. Lucas se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela festa que ele planejou com tanta dedicação estava sendo ameaçada, não por forças externas, mas por quem deveria estar celebrando ao seu lado. Era uma traição em cima de outra. Felipe se aproximou, percebendo o clima tenso. A alegria que o envolvia parecia ter sido sugada por um buraco negro. Lucas, podemos fazer alguma coisa. Precisamos agir agora, disse ele, os olhos firmes. Mas o que fazer? O plano deles era arruinar seu desfile. Lucas sentia uma urgência crescendo dentro dele, um vírus de motivação que estava prestes a se transformar em um grito. Eles querem me desestabilizar, mas não vou deixar isso acontecer, decidiu, sua voz se elevando um pouco, até ele sentir a emoção tomar conta. Ele olhou ao redor e viu que a multidão começava a se dispersar enquanto os gritos cresciam. As pessoas estavam confusas, incertas, e Lucas sabia que precisava de uma abordagem diferente. Precisamos levar essa mensagem com mais força. É hora de unir as histórias que contamos e mostrar a todos que lutamos por algo maior, ele falou, embora sua própria voz tremesse. Carla sentiu, entendendo a essência do que Lucas estava tentando transmitir. Vamos. Vamos até eles e vamos falar. Precisamos que todos saibam do que realmente se trata isso, sugeriu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Lucas, diante daquele desafio, sentiu que algo estava mudando dentro dele. Não era apenas sobre a loja, mas sobre a conexão que havia criado com tantas pessoas. Ele respirou fundo e, olhando para Felipe e Carla, disse com firmeza, então vamos. O desfile é nosso. Nós fazemos parte disso.
Enquanto se dirigiam para o centro da confusão, com a multidão agora dividida, Lucas sentiu algo dentro dele se acender. Determinakeo. À medida que se aproximaram do grupo opositor, viu o rosto se virando e sussurrando. Ei, é o Lucas. Ouviu alguém gritar, seguido de uma onda de aplausos que surgiu de um pequeno bloco da multidão. Isso reacendeu sua confiança, e ele se virou para encarar o grupo que estava ali para desestabilizar tudo. Por que vocês estão fazendo isso? Aqui não é só um desfile, é uma celebração da nossa comunidade. Lucas exclamou, sua voz ecoando entre a multidão perplexa. A tensão era palpável, todos aguardando a resposta do grupo. O tempo parecia desacelerar, e Lucas percebeu que aquele era o momento em que ele precisava mostrar não só sua coragem, mas também a verdade sobre sua paixão e seu trabalho. Ele queria que aqueles que estavam ali sentissem o que ele sentia, e que ninguém poderia roubar isso deles. Não podemos deixar que a negatividade destrua o que construímos juntos. Essa não é apenas a minha loja, ele continuou, olhando nos olhos de cada pessoa que ignorou seus esforços por um instante. É a nossa história. As palavras de Lucas atravessaram a multidão como faíscas de esperança, mas os adversários eram obstinados e o sol estava se pondo, logo a ocasião tomaria um rumo ainda mais tenso. E, de repente, uma figura familiar saiu das sombras. Alguém que poderia mudar o jogo. Eu conheço a verdade sobre isso, o murmúrio começou a crescer novamente, e Lucas sentiu um frio na barriga. Quem estaria revelando o quê, e a que preço? O silêncio que pairou por instantes parecia absorver toda a energia do desfile. Lucas olhou fixamente para a figura que havia emergido das sombras. Sua mente fervilhava, repleta de perguntas. Quem estava se colocando à frente de tudo isso? O rosto familiar se tornou parte de seu mundo, mas agora trazia uma carga de tensão. É a Cláudia. Alguém gritou. O reconhecimento disparou murmúrios entre a multidão. Cláudia, uma antiga amiga e ex-parceira de negócios, sempre teve uma coragem inexplicável. Mas por que ela estava ali, em um momento tão crítico? Eu sei o que estão tentando fazer. Gritou Cláudia, avançando. Sua voz era firme, ecoando pela agitação. Estão usando a nossa história contra nós, tentando transformar nossa luta em um espetáculo para o lucro de poucos. Lucas sentiu o coração disparar. A verdade de suas palavras reverberava em sua mente. Aqueles que pareciam amigos estavam agora revelando suas intenções mesquinhas. Ele respirou fundo, buscando acalmar a tempestade que se formava dentro dele. Cláudia, o que você sabe? Perguntou Lucas com urgência, implorando por uma resposta que pudesse ajudar a reunir a comunidade mais uma vez. A multidão estava presa em um fio tênue entre a esperança e a desilusão. Eles prometeram recompensas, dinheiro e status. Mas a um custo. Para cada um que se alinha com eles, tem que enterrar a nossa verdade. E eu não consigo ficar em silêncio quando sei que isso é uma farsa. A determinação em sua fala incendiou um fogo de resistência dentro de Lucas. As palavras dela pareciam soltar um grito coletivo de indignação. Olhos se encontraram, e a identificação começou a florescer. Cada pessoa ali estava ciente das dificuldades que enfrentaram em conjunto. Os sacrifícios feitos, as batalhas travadas nas sombras. Como poderiam permitir que essa história fosse manipulada e prejudicada por aqueles que não conheciam sua essência? Vamos lutar a favor do que é verdadeiro. Nós somos mais fortes juntos. Lucas exclamou, sentindo a energia crescente à sua volta. Ele notou que alguns rostos, antes inexpressivos, agora começavam a brilhar com convicção. O desfile era mais do que uma simples festividade, era um grito por reconhecimento, uma reivindicação de pertencimento. Precisamos usar nossas vozes como armas. Mostrar a todos, através da arte e da cultura, do que somos capazes. Carla se uniu a Lucas, e aquela chama começava a se espalhar pela multidão. No entanto, o grupo opositor olhava com ceticismo, as feições distantes, como se não enxergassem a força da luta coletiva. Lucas percebeu que para eles aquilo era apenas um jogo. Mas para qualquer um que fizesse parte daquela comunidade, era tudo. E de repente, a determinação de Lucas se transformou em uma estratégia. Se eles querem um espetáculo, então teremos o nosso. Vamos fazer isso brilhar como nunca antes. A multidão começou a se mover, pulsando com a energia da conversa. Lucas percebeu que eles tinham algo mais poderoso que qualquer plano mirabolante: a união. O desfile é nosso, e nós o faremos com a intensidade que merecemos. Uma celebração verdadeira. As palmas começaram a ecoar, primeiro discretas, depois explosivas. O apoio brotava como flores em meio ao asfalto. E então,
Um coro começou a se formar, melodias de resistência preenchendo o ar. Lucas sabia que aquele era seu momento. Era a hora de se afirmar, não só como um empreendedor, mas como um líder, um defensor das histórias que uniam cada um daquele grupo. Mas ainda havia algo em Cláudia que ele queria entender. Ela o encarava durante a celebração como se houvesse mais a ser dito. Claudia, espera. Lucas gritou enquanto a multidão se dispersava um pouco. Ele precisava saber se existia outra camada naquela revelação. O que mais você sabe? O rosto de Cláudia estava tenso, e, enquanto as vozes ao redor começavam a crescer em clamor, havia uma sombra de preocupação por trás de seu olhar decidido. Ela hesitou por um momento, mas então, a verdade aflorou de seus lábios. Lucas, você ainda não conhece. Toda a extensão do que está por trás disso, aquelas palavras ecoaram em sua mente. O que poderia ser tão grande a ponto de ameaçar tudo o que construíram juntos? Os ventos pareciam ter mudado no Jardim São Luís. A tensão pairava sobre a multidão, mas também havia uma onda crescente de determinação. Lucas sabia que cada pessoa ali estava disposta a lutar pelo que acreditavam. Assim que a revelação de Cláudia ecoou, ele sentiu a necessidade de unir todas aquelas histórias, todos aqueles corações pulsando juntos em uma única batida. Vamos fazer isso brilhar como nunca antes. Lucas implorou, com a voz reverberando em meio à multidão. O que poderia ser essa nova ameaça? O olhar esperançoso de Cláudia o fez querer saber mais, mas ele entendia que havia um objetivo maior a se cumprir naquele momento. Sentindo a energia ao seu redor, ele pediu à multidão que se unisse, revertesse a situação. Essa celebração não é sobre a competição. É sobre nós, nossas histórias, nosso amor pelo Jardim São Luís. Nós somos mais do que uma loja, nós somos uma família. Um grito de empoderamento ecoou entre os presentes, e ele percebeu que não estava sozinho. As vozes começaram a entoar juntos, e a atmosfera se encheu de fé e esperança. Aquela era mais do que uma luta pelo comércio, era briga por um legado, por uma identidade que transcendia os interesses egoístas. Enquanto a música tocava, Lucas olhou para Cláudia e perguntou: precisamos expor isso ao mundo. Que informações você tem que podem nos ajudar? Ela respirou fundo e, com uma expressão decisiva, revelou: aquilo que eles pensam ser uma vantagem está tentando nos dividir. Existe um plano de fazer críticas negativas fluírem, de manipular as percepções sobre você e sua loja. Se não nos unirmos, eles ganharão. Lucas, agora com foco renovado, fez uma pausa, absorvendo a gravidade das palavras de Cláudia. Mas já não era a hora de se deixar abater. Ele pôs as mãos em seu coração. Precisamos mostrar ao bairro que somos um só. Vamos fazer o desfile ser uma grande manifestação do que realmente significamos. Cláudia sorriu, percebendo a chama acesa na determinação de Lucas. Isso é o que precisamos. Junte todos, cada artista, cada história. Vamos fazer isso ecoar em todos os cantos do jardim. Ele se virou, sentindo o impacto ao seu redor. Pessoal, é hora de unirmos cada uma das artimanhas que nossos vizinhos e amigos nos trouxeram. Vamos levar a exibição para as ruas e mostrar quem somos. Tudo que somos, cada história, cada música, cada dança, tudo irá brilhar e contar a verdade que essas sombras tentam ofuscar. E em um instante, a energia da multidão se intensificou, repleta de novos planos alegres. Eles correram, se espalharam pela cidade, reunindo mais e mais apoio. Rede de amizade. Conexão comunitária. Ele sabia que poderiam superar esse desafio, algo tão poderoso quanto a força que os tinha juntado. Os dias seguintes foram uma fúria de criatividade. Todos estavam envolvidos, tornando o desfile não apenas uma apresentação, mas uma verdadeira celebração da vida e resistência do Jardim São Luís. Cláudia trouxe suas ideias e contatos, Felipe alinhou estratégias, cada morador trouxe algo especial, tornando a ideia comum em algo extraordinário. Finalmente, chegou o dia do desfile. A cidade parecia animada, a expectativa no ar. As ruas estavam cheias de cores, arte e risos. Lucas sentiu sua confiança crescer à medida que viu os rostos sorridentes ao seu redor. Agora, isso é o que realmente importa, pensou ele, vislumbrando os rostos de amigos, vizinhos e conhecidos. O desfile começou, e em meio à música, danças e histórias, Lucas soube que haviam mostrado sua verdadeira essência. Cada apresentação era um conto, a cultura do jardim vibrando com paixão e a alegria pulsava como um coração batendo forte. E então, enquanto Lucas subia ao palco para se dirigir à multidão, ele olhou ao redor e respirou fundo. Este desfile é o reflexo do que somos. Nossas histórias juntas, entrelaçadas com amor e paixão.
Esta loja é a batida do coração do Jardim São Luís. Os aplausos foram ensurdecedores, ecoando até os últimos cantos do bairro. Quando as luzes se acenderam no final do dia, e a emoção invadiu suas veias, Lucas percebeu que a experiência que viviam juntos não era apenas uma batalha contra a rede de lojas. Era a celebração de quem eram e do que conseguiram. O desfile havia unido suas vozes e corações. As pessoas não eram apenas clientes, eram amigos, familiares e companheiros de uma luta que reverberava muito além das paredes de uma loja. E, diante daquela energia poderosa, Lucas finalmente se sentiu livre. Ele olhou para Cláudia e Felipe, e seus olhos brilharam com realização. O legado ainda existia com força, e juntos estavam prontos para enfrentarem o que viesse a seguir de cabeça erguida, porque, afinal, eles tinham aos outros e suas histórias. E enquanto as emoções se intensificavam, uma onda de esperança crescia, e a certeza de que estavam prontos para tudo se consolidava. Neste momento, Lucas sorriu. Nós venceremos. E agora, se você se emocionou e aprendeu com essa história de união e superação, é hora de mostrar seu apoio. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas transformações. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber como essa jornada tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e sentir a força da comunidade.